Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho continua nos narrando que o reino de Deus está acontecendo em Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, da sua palavra e das curas que ele realiza. Hoje, Jesus, segundo o Evangelho, ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. O Evangelho vai dizer que a sogra de Simão estava de cama, estava com febre. E interessante, porque diz o Evangelho, diz o seguinte: a sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Simão e André contaram a Jesus da sua sogra, da sogra de Simão que estava acamada, que estava com febre. É interessante esse detalhe. Eles contam para Jesus sobre o sofrimento da sogra de Pedro. E Jesus, prontamente, diz o Evangelho, ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Jesus cura a sogra de Pedro. Mas algo muito interessante ainda é o que vai acontecer depois da cura. O que acontece depois? O Evangelho vai dizer: e ela começou a servi-los. Olha só. A sogra de Pedro agora, uma vez curada, se põe a serviço. Se põe a serviço. Você quer saber se realmente uma pessoa tem um coração curado? Observe se é uma pessoa que serve. Olha só. Olha a consequência da cura. Aquele que faz a experiência de Deus ou com Deus e tem o seu coração curado, se põe a serviço. Passa a servir a Deus. Uma pessoa que se diz cristã, que diz que tem fé, mas que não se coloca a serviço, que não quer servir, que inventa desculpas para servir, essa experiência de Deus é questionável. Porque é próprio de quem fez a experiência com Deus servir. Pense nisso. Agora, uma outra coisa que nos chama a atenção nesse evangelho é que logo depois que Jesus cura a sogra de Simão Pedro,
Diz o Evangelho. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Meu povo, Jesus, ele não vive um ativismo na sua missão. É muito interessante porque quando a gente lê os evangelhos narram que Jesus ia de um lugar para outro. Ia para a sinagoga, depois ia para a casa de alguém, ia para uma cidade, ia para outra, pegava o barco, ia para outro lado da margem. Jesus não parava. No entanto, ele nunca caiu num ativismo. O que é o ativismo aqui? Muitas vezes nós também na igreja trabalhamos, mas não cuidamos da nossa vida interior. Mas nós não cuidamos da nossa vida espiritual. E por isso que eu ressalto esse detalhe aqui no Evangelho. Veja quantas curas Jesus realizou, quantos demônios ele expulsou. No entanto, ele sempre reservava momentos para estar a sós com o Pai. Como vai dizer o Evangelho hoje aqui, o Evangelho vai dizer: Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Várias vezes os evangelhos narram os momentos que Jesus se dedica à oração. É essa dinâmica também nossa, ou que devemos assumir, meu povo, na nossa vida de cristãos, diante da missão que nós temos. Devemos trabalhar, mas também devemos rezar. Um trabalho pastoral, uma missão evangelizadora, sem vida de oração, quando não é alimentada por uma vida de oração, a própria pastoral, a própria evangelização se torna infrutífera. Pense nisso. Se você faz algo na igreja, se você tem um trabalho na igreja, se você serve na igreja, se você é da pastoral tal, do grupo tal, do ministério tal, mas se você não reza, aquele seu serviço se torna infrutífero. Veja, Jesus sempre se dedicava à oração. Que nós possamos aprender isso também. Servir sempre, mas rezar sempre também. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.